Vanderlei Pérez está comigo. Olha, gente, Vanderlei chegou para mim na sexta-feira e falou o seguinte: Anderson, na próxima semana, ou seja, nessa, de tédio a gente não morre. Promessa cumprida, né, Vanderlei? Agora, Vanderlei, sempre emocionante, né? Vamos analisar aqui friamente a questão. É o cara que é bom com liminar ou esses advogados da Câmara que são pé de chinelo mesmo? Tudo conspira a favor, né? Ele já é bom nisso, né? Ele é bom nesse jogo. E quando ainda a coisa favorece, né? E realmente o Dr. Carlos é um estudioso do direito, ele está ali para fazer a aplicação da lei, né? Fazer a justiça nunca, raramente faz, mas basicamente a justiça ela não faz mesmo. A justiça não tem essa preocupação, né? Essa não é uma das coisas que tiram o sono dos juízes, mas a aplicação da lei, o juiz tem que estar atento a isso. E dá para perceber claramente que ocorreram ali alguns erros crassos, erros até infantis, que sugere até que possam ter sido já maquinados, preparados para isso, porque é muita infantilidade. Você não pode admitir que um advogado cometa esse tipo de erro. E não pode se admitir também que um poder legislativo que controla 6% do orçamento do município e que cabe a ele conduzir os destinos e as ambições e os interesses de toda uma sociedade, vá para uma comissão processante contra o dono do jogo, sim, sem ouvir uma consultoria, sem contratar um escritório especializado, né? Pedir apoio da ordem dos advogados, apoio. Ter feito, né? Então não pode. É claro que o seu procurador tem as suas limitações, tem o seu conhecimento do direito, mas muita coisa para ele é nova, né? Tudo é novo nessa CP para esse procurador que está no momento e para os advogados que estão acompanhando a Câmara nessa missão, né? Mas nada disso, todos os erros que o juiz encontrou, que o advogado do jogador encontrou e que o juiz encontrou também, isso aí um bom advogado, um bom consultor teria descoberto e a Câmara não estaria pagando esse mico aí, né? Infantilidade mesmo, gente. Infantilidade. Tem que chamar dessa forma porque foram erros infantis mesmo. Não é, cada um tem a sua função dentro do processo, né? E claro que os advogados contratados pela Câmara, dentro da sua própria estrutura, ele tem a sua responsabilidade, mas também tem a sua limitação. Eles já cumprem, já fazem jus ao salário, não se trata nem disso. Mas para uma situação dessa, tão grave, tão séria, tão necessária que se resolva, né? E tinha que ter pedido ajuda aos universitários. Pelo menos os universitários, né? Porque eu vou te falar, tem universitário que não cometia esses erros não, gente. Em qual período? Estou no quinto. Olha só, gente, sério, cara. Vamos para a foto do dia, né? Vamos mudar o rumo dessa prosa aí, porque já estou cansado. E olha, a foto do dia é bonita, né? Essa igreja é maravilhosa, gente. Eu acho que mais maravilhosa do que ela é e do que ela representa e o local onde ela está é a história dessa ampliação, né, Vanderlei? Que é uma história bonita, uma história daquelas típicas mesmo de... Falou obra de igreja, eu acho que essa daí é o sinônimo maior mesmo, né? Anos de obra. É interessante, o bairro São Pedro é um bairro muito improvisado, né? As pessoas pegam, vão fazendo caso uma em cima das outras, puxando, fazendo servidão aqui e tal. É tudo no arranjo. Parece que o projeto ali vem da cabeça do construtor, né? Uhum. Ele começa com uma coisa e termina com outra. E essa igreja começou para ser uma coisa e virou isso aí, virou uma coisa interessante. É uma construção que não dá para definir o estilo, né? É uma mescla de estilo. Uma mescla de estilo. E uma mescla de estilo que tem a ver com o bairro, né? A gente vê as mudanças e ela foi ficando pronta. Quando parecia que estava pronta, surge mais uma torre. Quando parecia, surge mais um andar. Agora está pronto, então, surgiu mais um andar. Mas acabou que surgiu uma coisa bacana, surgiu uma construção muito interessante, esse estilo, né? Talvez se o arquiteto tivesse que sonhar com esse estilo aí, talvez não conseguisse, né? Mas é o que rendeu todas aquelas mudanças. Ela me lembra muito uma igreja que eu conheci em Ilhéus, lá na Bahia, que fica próximo ao Bar do Vesúvio, né? Do Jorge Amado, lá dos romances do Jorge Amado. Gabriela, né? Fica do lado do Bar do Vesúvio, que é uma catedral muito parecida com essa, né? Ela não é tão grande quanto a de São Pedro, né? A igreja de São Pedro é grande. Lá em Ilhéus ela é pequenininha,
mas tem um estilo muito parecido com essa, né? Legal. De E repente ela é foi muito, até inspiração. e ela é muito feita pelos fiéis da própria igreja, Pelos fiéis, né? Tá aí exatamente. o A Robertinho galera Rocha, que- que foi vice-prefeito da cidade, Aham. foi prefeito por um dia ou por Prefeito algumas um dia, horas. né? Foi É, prefeito por um mas dia. que tocou sempre essa obra aí, então realmente... Ele ela pagou tem caro esse prefeito por um dia, né, Vanderlei? Mas foi. Mas o Robertinho, ele Mas foi ele prefeito sabia por onde um estava se dia. metendo, né? Ele sabia. Ele sabia. A missão política das pessoas leva a isso, né? Mas a gente fala que é prefeito por um dia, mas ele, na verdade, foi prefeito por algumas horas, porque o prefeito, esse que está aí querendo não sair, ele Deu um golpe. deu um golpe nele, largou o cargo, entregou a prefeitura à Câmara, mas não deixou o vereador informar o prefeito. Ó, chama ele lá pelas 5 da tarde do dia primeiro. Deixa passar um dia. Quando tal. aí, daqui a pouquinho acha o vice-prefeito, olha, você é prefeito desde ontem, tá? Até porque se ele soubesse desde ontem que era Ele prefeito, não deixava. Né? ele podia querer fazer algumas coisas, né? Então é bom não saber, não. Mas isso aí foi em 93, né? Aquela transmissão de posse ali do governo de 92, né? Para o Luiz Barbosa, que assumiu em 93, 96. São as histórias de bastidores que pouca gente sabe, né? E as histórias dessa tem igreja... Tem a ver com orçamento, né? Tem a ver com Nossa, tem a responsabilidade. ver com muita coisa, né? Tem. Mas isso aí, inclusive, essa necessidade de dar a prefeitura, né, a responsabilidade de passar o cargo para o próximo prefeito no dia 1º de janeiro de 93, foi uma necessidade já de malandragem do prefeito que saía, né? Ele, como estava deixando muitos problemas, e a punição antigamente era 3 anos fora ano, né? Você vai ser, se você transmite o cargo no dia 1º, você, aquele ano de 93 não conta. Então, os seus crimes que vão ser por 3 anos vão contar, 94, 95, 96. Então, na eleição de 96 você está inelegível. Então, mas se você deixar a prefeitura em 92, um dia antes, você já conta o 93, né? Então você já vai extinguir a sua punibilidade no dia 31 de dezembro de 95. E 96 você está zerado, né? Ou seja, a malandragem que a gente achava que era nova... para quem sabe jogar, né? Então, aquela malandragem que a gente achava que era nova, né? Não, você é punido só 3 anos, que não é punição nenhuma. Dá um livro, né? Dá um livro, né? Esse senhor que está aí, ele é bom. Mas o nosso caso não é isso, o nosso caso é a igreja, né? Eu trouxe mais algumas imagens vamos para a igreja de São para Pedro, mostrar como que era, tá aí, essa igreja que surgiu, né? Era outra igreja. Esse formato de igreja aí rendeu numa igreja pronta, que durou até os anos 70. Mas era no mesmo local? Mesmo local, ela foi feita um puxadinho para o lado. A né? base é a mesma, né? Exato. Na outra imagem talvez a gente consiga... Vamos para a próxima, Rico. Essa aí já é a igreja atual, ainda com algumas coisas que não estavam sonhadas ainda, né? Com menos pomposidade. Isso aí, 2002, 2003, a praça sendo projetada, né? A igreja ainda não pronta, né? Próxima imagem talvez a gente consiga. Aí é o bairro São Pedro com um riacho que passava no meio da praça, né? Tinha um riacho ali embaixo tem um riozinho. Tem um rio que vem por trás ali do bar do Seu Domingos, né? E ele está manilhado ali, né? Esse rio, né? Ele foi feito um valão, né? Um muro de cada lado. Uma outra imagem que eu não sei porque entrou no meio, mas mostra o bairro São Pedro aí dos anos... Só para contextualizar, né? 83, né? Contextualizar. Uma imagem de 30 anos. Essa imagem que interessa a gente, que é o coreto que havia na Praça de Santa Teresa. Propaganda política ali, uma impressão minha. Isso aí é campanha de 62, era o candidato a... Deputado, não, era candidato até a vereador. Ele chegou e encheu o coreto, né? E esse coreto é muito conhecido como o coreto dos leilões, né? Os leilões ali do Seu Godinho eram feitos, ele cantava o leilão nesse coreto aí. Muito interessante, né? Como nome lá em cima, para vereador José Cardoso. Olha, José Cardoso. José Cardoso para vereador. E tá aí o Flávio, né? Na inauguração. No coreto, fazendo alguma inauguração ali, né? Então, tem até E esse coreto ele era voltado para a Rua Fileuterpe, né? Esse coreto ficava ali onde está a banca de jornal. Banca de jornal, né? Por ali mais ou menos. Ele tinha 4 lados, né? Que vem lá, né, do Morro do Tiro e tal. Exato, ele olhava para os 4 lados. E nesse coreto, ele é muito lembrado pelos moradores tradicionais do bairro como o coreto do Seu Godinho, que é onde ele cantava o leilão das festas de São Pedro, que é a festa tradicional, né? Que tinha um leilão, que era um mó barato, né? E o Seu Godinho era uma figura fantástica. Tem casos dele aí. Ele era muito...
ele gostava, ele é malhardista, né? Ele gostava do Malhardes. E eu tenho um caso interessante dele, e ele buscava junto aos moradores, junto ao pessoal da igreja, as doações, as prendas, né? E as prendas da igreja eram as mais curiosas. Eu lembro de galo, tinha galo. Então, no Godinho levantando galo lá. Ele tinha maneira ele não falava 500, né? Ele falava 500. Era 500. Você lembra disso com certeza, quem está em casa lembra disso. E o seu Godinho, numa dessas aí da festa de São Pedro, tem um fato que é bem possível que seja verdade, mas pelo menos está registrado isso. Eu vi esse registro dia no jornal, um jornal que aconteceu em Teresópolis, o jornal Destaque, um desses jornais que depois virou revista. Com K no final, eu lembro disso. E aí esse jornal, ele fala do seu Godinho, de um leilão que ele cantou lá, numa das festas de São Pedro, e ele dizia, né, e agora, leiloar, agradecendo as prendas dos nossos irmãos que contribuíram para o leilão. Aí olhou o papelzinho, Dona Elvira, uma galinha. Falando da Dona Elvira. A Dona Maria, uma vaca. Então, ou seja, as pessoas têm acham uma graça. Ele era um personagem muito interessante do bairro São Pedro. Como os outros bairros também tinham os seus personagens, na Tijuca, a Barra. A Barra também. Tinha o pai do Patola, né, que era o leiloeiro do bairro, né? Estava lá também, sempre fazendo então é muito interessante. Os leilões eram mó baratos, essa história recente, né? Os leilões das quermesses, né, eram sensacionais, eram muito bons mesmo. E as quermesses, quando tinha essa ligação, né? Que a festa de bairro, ela tinha uma ligação muito grande com os moradores, né? Era uma forma da igreja se encontrar com seus fiéis, né? E fazer um atrativo. A comunidade. E fazer um atrativo para bairro. Não tinha essa coisa a coisa avacalhou quando começou a ter esse negócio de parquinho e tal, e bebida, né? Isso aí perdeu um pouco, e aí foi perdendo, e a gente perdeu essa tradição. E hoje as igrejas estão querendo se afastar. Se afastaram dessas quermesses, dessas festas. Por uma questão até de segurança mesmo, né? Eu lembro, fica perigoso, né? Eu lembro que eu era moleque, a gente corria as festas, né? Hoje era dia de festa na Tijuca. Aí ali no bairro de São Pedro, né, que era a mais tradicional, tinha a quadrilha desfilando, era outra quadrilha, tá? Nessa que está aí na Casa Rosada e na Câmara não, é outra. Né? É uma quadrilha do bem, né? Que a gente se divertia. Tinha o desfile das quadrilhas, tinha concurso de quadrilha, né? O pessoal do bairro lá se juntava. Eu lembro que o pessoal lá do Quebra-Galho juntava, fazia uma quadrilha toda bonitona, com uniforme bacana. Tinha a festa da Tijuca também, que era uma barata, que era... Olha, gente, eu vou falar, é muita vontade de querer ir em festa, não. Que era uma pirambeira desse tamanho, assim, no meio do morro, dessa altura. Na capelinha ali, né? Depois a igreja onde da Tijuca hoje tá uma beleza, tá na reta, mas lá na antiga igreja, que era assim, ó, era só quem tinha muita vontade mesmo. Essa igreja, inclusive, da Tijuca, tá para virar um museu, né? Museu, é verdade. Um museu sacro, né? E é lindíssima, né? Ela tem, uma estrutura de construção muito legal. Eu lembro que o ponto alto era quando a gente subia, né? Tinha lá o estouro do quadro, que era muito tradicional, que era mó barato, todo mundo estava lá em cima. Uma igreja belíssima, né? Mas a festa era na Pirambeira, então o pessoal tinha que ter muita vontade, né? Mas vale registro, né? Dessas 3 festas, né? Eu acho que mais interessante, que é a festa da Tijuca, a de São Pedro e a da Pimenteiras. Que eram tradicionais, e as pessoas esperavam chegar essa festa, porque era a hora da paquera, era a festa do pessoal, né? Surgiu muito casamento arrumar ali, a namoradinha e tal, tinha muito. Tinha essa coisa, tinha a paquera. E o pessoal da escola, né, se reunia para ir junto, era uma barata, era muito legal, né? Muito bacana. Uma época que a gente, infelizmente, perdeu, né, Vanderlei? A gente perdeu. Perdeu primeiro para os programas de TV, né? E depois para o Facebook, para as outras, para o Netflix, né? Hoje é difícil saber. Que o meu neto não vai pegar isso, uma pena, né? Mas saber que ela existiu e ter registros disso, né? E a gente guardar essa memória, eu acho que vale até. Eu acredito até que, em função da importância disso, né? Isso influencia muito a cultura local. Isso vale até um fundo dentro dos acervos, né, para buscar essa informação junto às igrejas, junto às pessoas que ainda têm fotografias, né? Lá no bairro São Pedro está aí o Vilauba guarda, né? O Henrique Vilauba guarda muita coisa dessa igreja, ele vai buscando com as pessoas, tal. Ele, inclusive, que me passou essas imagens que a gente mostrou hoje aí. Mas certamente que na Pimenteiras, na Tijuca, tem outras pessoas que também guardaram, né? Então, acho que isso faz parte da nossa história, e a gente consegue entender um pouquinho esse nosso presente a partir desse olhar
para esse passado recente, né? Essa educação que nós temos vem daí, né? Quando a quadrilha era algo salutar, né? Hoje não é mais. Quando a quadrilha se fantasiava com roupa de chita, né? Hoje, gente, olha só, não acabou não, tá? Quinta-feira tem o julgamento lá, né? O término, né? Na verdade, a definição pela modulação, que já disse que não tem nada a ver com a história de Teresópolis. Teresópolis já está definido, é ficha suja, não poderia ter sido candidato e está ocupando o cargo ilegitimamente. Não sou eu que estou falando, é o nosso Supremo, nossa Corte Suprema que definiu, né? Está lá a tese aprovada. É uma questão de tempo mesmo, né? Esses percalços com a Câmara são coisas até esperadas, né? Essa ineficiência, essa falta de caráter de muitas pessoas que estão atuando nesse processo aí, que está tumultuando a cidade, está gerando incerteza, a gente até esperaria, né? O que a gente espera é que a nossa Corte Suprema defina logo essa questão, porque a gente não tem mais paciência. Enquanto a gente está aqui falando, discutindo, o prefeito está lá na TV estatal dele falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que o hospital, que não sei o quê, está lá falando besteira, né? Que é o que ele faz com primazia, né? Além de conseguir liminar, né? Que essa é uma função que ele conhece bem. Essa liminar que ele conseguiu para não ter esse julgamento na Câmara, na verdade não inocenta ele nada e nem remete à questão do mérito e da irregularidade. Isso, né? Ele não questiona isso. Ele diz, eu não roubei, eu não malversei, eu não cometi corrupção. Em momento algum ele fala isso. O mais triste é isso, né, gente? Ele você pega, que em nenhum momento ele fala, ali, não cometi o crime, pelo contrário. Isso ele não aborda, né? Mas como as outras liminares também não, né? Basta lembrar que ele voltou em janeiro de 2016 ao cargo com uma liminar onde ele apontava que ele queria discutir se ele era ficha suja ou não. Depois ele vai ser candidato com outra liminar dizendo que esse assunto não foi discutido ainda, então ele tem o direito de concorrer à eleição e agora define que ele é ficha suja, sim, que ele não tinha direito ele tinha o direito de reclamar, de espernear, mas não tinha aquele direito que ele apontava. E graças a isso, graças a essas duas liminares, ele está prefeito se mantendo no cargo aí, e graças a essa outra liminar que ele consegue aqui na comarca, que pode ser derrubada no tribunal ou não, ele discute a forma da arrumação do texto, né? Mas não discute o crime que ele cometeu de improbidade administrativa. Ele não se defende disso em momento algum. Ele diz, olha, você me xingou, mas esse palavrão não se aplica bem a mim, não. Um outro encaixa melhor, né? Então é complicado, a situação é muito triste a gente ver a cidade nessa questão, onde o prefeito não se envergonha dos crimes que comete. Mas se ele quer fazer os outros passarem vergonha pela forma como pediu esse crime, né? Como pediu essa investigação do crime. É lamentável. Mas uma hora se resolve, né? Uma hora a gente resolve. E nós temos tempo para isso. Chefe, amanhã estamos de volta, né? Cá estaremos, certamente. Se Deus quiser. Se não tiver alguma liminar aí para dizer que a gente não vai fazer programa, né? Tá certo. É só o que falta. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. Amanhã tem mais. Convido você a assistir nosso programa amanhã. Está super legal. Vamos falar de teatro, vamos receber aqui, né, uma companhia que está completando aniversário, está com uma produção super legal. Vamos, é claro, ter os nossos convidados tradicionais que sempre fazem o maior sucesso e, é claro, o convidado principal, que é você, que pode participar aí através dos nossos canais de interação. Excelente tarde para você, que ela seja muito proveitosa e amanhã a gente está de volta. Beijão, até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida.